Bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Juicy Santos. Estamos eu e Ludmila Rossi. Estou aqui, mais uma vez, gravando esse podcast. Mais uma vez aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema pelo qual nós somos apaixonadas e também nós estamos estudando muito esse ano, estamos lendo muito sobre isso e falando muito sobre isso também nas nossas redes. Mas antes de eu falar quem que é a minha convidada hoje, quem que é a nossa convidada hoje, eu queria pedir para você que caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, assinar o canal do Juicy Santos, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, assinar a nossa newsletter, porque tem muito mais conteúdo por aí, a gente está produzindo muita coisa e a gente conta com o seu compartilhamento, o seu like e o seu feedback aqui também nos comentários, tá bom? Porque esse vídeo tem que chegar para mais pessoas que se interessam aí, né? Não só em ano de eleição municipal, mas no contexto geral da vida, né? Pelo contexto de como a gente pode botar mais mulheres, mais jovens na política, que sempre foi uma bandeira do Juicy Santos. Eu fico meio chocada, Flávia, que assim, o povo fala assim, não, porque vocês estão defendendo o candidato X ou Z ou Y, sendo que a nossa pauta, né, desde que a gente fundou o Juicy Santos em 2011, ou seja, faz tempo, sempre foi falar muito, né, dessa posição das mulheres, das juventudes, né? Éramos jovens quando fundamos o Juicy, éramos né? jovens. Só pra lembrar. A gente me perguntou, o que mudou de 2011 pra cá? Só mudou que a gente era jovem, agora a gente não é mais. Porque o tema de hoje do podcast é como as juventudes e principalmente as mulheres podem ser um ponto de virada na política, nas eleições. É muito importante conectar jovens, mulheres e política. Com certeza. Estamos falando disso há muito tempo. Estamos falando há muito tempo. Se você for lá no juicysantos.com.br, vai lá. Dá uma pausa aqui no vídeo e faz esse teste agora. Procura lá na busca a palavra política. Você vai ver muita coisa. Porque lá no Instagram, vira e mexe, né, Flávio? O pessoal fala assim, e eu gostava mais quando vocês falavam de dica de restaurante. Quando vocês não ficavam falando de política. Essas pessoas acho que estavam vivendo em Marte, né? Não em Santos. Porque a gente sempre falou sobre isso. A Isa já tá se divertindo. É verdade. Ela já tá rindo. Nossa convidada já tá rindo. Mas eu quero lembrar aqui, a nossa convidada é jovem, eu não sou. Mas eu, escrevendo a pauta, o roteiro do podcast de hoje, eu me lembrei de quando eu mesma comecei a me interessar por política. Eu me lembro que com 16 anos, isso foi lá em 1998, gente, nos anos 90. Eu tinha bem mais colágeno, né? Assim que eu fiz 16 anos, eu pedi para os meus pais para tirar o meu título de eleitor e no mesmo ano eu consegui votar nas minhas primeiras eleições. E aquilo era um negócio muito importante para mim. Mesmo antes, desde que eu era criança, eu gostava de acompanhar o horário eleitoral, gostava de entender o xadrez, né? Caraca, político. Flávia, eu gostava. Tô chocada com eu achava isso. interessante. E aí depois eu fui estudar jornalismo, estudei sobre ciências políticas, mesmo que, enfim, numa superfície, mas a gente vai entendendo mais sobre a sociologia, sobre filosofia, sobre outras áreas do conhecimento. E depois eu acabei cobrindo também questões políticas na minha carreira de jornalista. Isso quer dizer que eu me interessava por política, e isso é uma coisa presente na minha vida, mas será que, isso lá nos anos 90, será que os jovens de hoje, com tanta informação disponível, com tantas causas aí abertas, né, tantas causas importantes sendo trazidas para a luz, será que eles estão se interessando por política ou é só uma coisa da nossa bolha, Lud? É isso que a gente vai descobrir hoje. Cara, eu vou te falar, eu fui tirar meu título de eleitora aos 18 anos e arrastada. Obrigada. Bem diferente dessa história que você contou, vendo? Viu? Bem diferente. Eu sempre quis votar. E fui tirar, ainda fui chamada pra ser mesária. Me arrependi profundamente, mas essa é outra história. Mas a gente vai descobrir. Pode falar isso? É legal falar que a gente não gosta de ser mesária? Pode. Não, porque Pode, mas hoje você entende a importância disso. Entendo, mas eu não sei se eu concordo tanto com a dinâmica e com a mecânica. Ok, mas você confia na urna eletrônica. Com certeza, né, minha 100%. gente? Me vacinei também, tá? Só pra deixar claro. Mas é isso, já é um grande desafio ter mulheres na política, imagina mulheres jovens. Por isso que a gente trouxe a Isabela Cavalcante, que é estudante de Direito e Relações Internacionais, e ela tem alguns projetos sociais sobre os quais ela vai contar aqui, mas também é envolvida em política e ela vai contar como. Tudo bem, Isabela? Seja bem-vinda. Gente, boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Obrigada, Isabela, por estar aqui. Conta um pouquinho quem você é e como é que foi a sua jornada, assim, de interesse e de
mergulhar nesse mundo da política? Eu não sei vocês, mas eu sempre morro de vergonha, assim, de me auto-apresentar. Mas então, eu tenho 22 anos, ano que vem eu me formo em Direito, e eu comecei a saber o que era política bem nova. Eu sempre fui uma jovem muito questionadora, assim, desde muito pequena. Era um eterno, mãe, o que que é isso? Mãe, mas por quê? Mãe, mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? E minha mãe, ela é professora. Então, ao invés dela me podar, falar, não, Isabela, esquece isso, ou me dar uma resposta muito superficial, ela me fazia pesquisar, me explicava realmente do que era, não, sem grandes firulas e etc. E eu fui pegando gosto pela pesquisa e pelo estudo. Eu sempre fui uma menina que gostei muito de estudar. Então, no meu ensino médio, eu fiz na Federal. Eu sou uma eterna defensora de federais e ETECs. Eu acho que é crucial para o jovem, principalmente nessa faixa etária de ensino médio, conseguir se mostrar e desenvolver essas habilidades. E lá eu fiz uma bolsa em geografia, me apaixonei por geopolítica e construí mapas aqui da Baixada Santista de segregação socioespacial, relacionando renda com gênero, com raça, com o local onde as pessoas estavam vivendo. E isso me causou uma certa estranheza, sabe? Como é possível o lugar que mais moram pessoas é o lugar que não tem acesso a saneamento básico, é o lugar que muitas vezes não tem um banheiro. Então, tudo isso me causou um grande desconforto, sabe? Na pandemia, eu ainda estava no ensino médio, eu estava no meu último ano de ensino médio, e eu vi a situação se agravar cada vez mais, principalmente por ser de escola pública. Tinham pessoas da minha sala que não tinham condições, não tinham um computador para frequentar as aulas. E aí eu fundei meu primeiro projeto social junto com as minhas amigas, que foi sobre a pandemia. A gente distribuía álcool em gel, máscara, cloro para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Só que eu sentia que eu estava apagando fogo para depois incendiarem logo em seguida, sabe? Então eu comecei a pensar de que maneira que eu conseguiria não só dar o peixe, mas ensinar a pessoa a pescar também, que eu acho crucial. Eu não sou da que fala que tem que dar o peixe, nem do que fala que tem que ensinar a pescar. Eu acho que tem que ser feito os dois. É uma frase que foi muito sequestrada aí, super pelos neoliberais, né? Exatamente. Assim, é uma frase muito boa, né? Mas ela foi muito sequestrada pelo neoliberalismo. Ideais da meritocracia, que você só vai conseguir fazer se você se esforçar. Quando, na realidade, como que a pessoa vai se esforçar sendo que ela não tem comida dentro de casa? Isso aí. Então, você tem que dar o básico para essa pessoa conseguir se destacar e as oportunidades que ela precisar ter, né? Então, hoje, eu tenho um projeto social que ele é voltado não só para assistência, mas a gente também dá todo o apoio jurídico, psicológico. A gente tem formações com redes super grandes. A Girl Brasil, ela proporciona para as jovens formações com TikTok, com Google, tudo para essas meninas se destacarem nas áreas que elas mais têm interesse. A gente faz todo um trabalho de pobreza menstrual, que eu acredito que hoje é uma das coisas que falta aqui, principalmente para nossa região, que são projetos que fomentem a liderança dessas meninas. Perfeito. Então, a minha ideia de projeto nunca foi só, por exemplo, no caso da menstruação, né? Não foi só dar o absorvente para essa menina, mas ensinar para que essa menina se sinta confortável e confiante para ela fazer isso na própria comunidade dela. Perfeito. E ela começar a gerir ali. Então, hoje, eu não tenho... Não é um projeto social que vai lá e entrega o absorvente. A gente meio que forma essas meninas para que elas não precisem mais da gente. Eu gosto muito de falar que eu quero que um dia eu deixe de fazer o que eu estou fazendo, porque é um sinal que está dando certo de algum modo, sabe? Quando a gente se torna irrelevante e desnecessária, é sinal que a liderança funcionou, exatamente, né? Exatamente. Então, só para explicar para quem está assistindo, a Girl Up é uma organização global, é isso? Isso. E você tá à frente do capítulo aqui na Baixada Santista, né? Isso. A Girl Up, ela é um movimento internacional. Ele está presente em todos os continentes e foi fundado pela Fundação ONU para fomentar a liderança de jovens. Então, a gente atende e organiza, né, movimentos de pessoas de 13 até 23 anos incompletos. Podem ser meninos ou meninas, não necessariamente só meninas, mas o nosso foco são as meninas, né? E elas se gerenciam através de clubes. Então, a menina, ela funda o clube e a gente dá o auxílio para esse clube ter desenvolvimento naquela região. Gente, é muito maravilhoso muito isso, legal, Lud. né? Sabe por quê? Porque a gente tá acostumada, eu tô lembrando aqui de vários clubes, do Bolinha, né? Vários clubes liderados por homens, onde homens se ajudam. A gente já teve essa conversa várias vezes, né? Os homens fazem muito por eles mesmos, né? Um indica o outro pra vaga, indica por emprego,
E até socialmente, né? a construção, né? Lojas maçônicas, Exatamente, né? O era disso que eu tava futebol, falando, né? O futebol de quinta, isso. a loja O maçônica, pôquer, Com né? certeza. São ambientes muito masculinos. Enquanto as né? mulheres não são incentivadas, né, a formar esses clubes, né, Uhum. essas comunidades em que elas se ajudam, né? Na verdade, o movimento Isso. feminista tem meio que um início aí, né? Quando a gente pega aí a Madame de Rambouillet, herdeira, tinha um hotel na França, e ela começa a criar, tipo, exatamente esses salões, né? De conversas e diálogos entre mulheres que até então era impensável, né? As mulheres Sim. estarem ali trocando uma ideia, se mobilizando, porque era justamente o que a sociedade não queria e não esperava delas, né? Sim, e o legal desses clubes é que as meninas elas podem liderar na área que elas quiserem. Então a gente tem clubes que militam sobre a pauta da segurança alimentar. A gente tem clubes que falam sobre a importância da menina dentro do TI, dentro da STEAM. Então são áreas super abrangentes. Obviamente que a gente sempre tem um enfoque no gênero, né? Perfeito. Então, hoje que eu nem estava explicando para você no começo, hoje eu sou líder regional, então eu represento as meninas do Brasil, junto com a Lívia, que ela é lá da Bahia. Tá. Então, nós juntas representamos. Só que eu também tenho um clube dentro da Baixada. Tá, perfeito. Então, eu, enquanto Isabela, sem ser líder regional, eu tenho um clube aqui que atende 7 cidades. São coisas totalmente diferentes, tá. mas que elas caminham juntas. Mas, por exemplo, você falou da Lívia da Bahia. Você tem o título Brasil ou é um título regional? Isso eu não entendi. É um título Brasil. As líderes regionais Perfeito. são meninas que coordenam os clubes do Brasil. Perfeito. Então, Isso. assim, você falou que você é de Cubatão ou não? Eu sou de Cubatão. De Cubatão. Você de Cubatão e uma menina da Bahia, Da Bahia. que movimentam isso no mapa nacional. Brasil Isso, inteiro. exatamente. Muito legal. Que orgulho para Muito nossa legal mesmo. para muito nossa legal. região, né? E aqui, só puxando um adendo, né? Falando de Cubatão, eu pessoalmente tenho muita vontade de fazer alguma coisa para o resgate, né? Assim, desse pertencimento de Cubatão, né? Porque foi a cidade onde eu passei minha infância, né? Minhas avós viveram a vida inteira lá, então eu tenho uma relação afetiva com Cubatão, mas você vê que é uma cidade que também perdeu muitas coisas nos últimos anos. Eu não sei se você concorda, assim, né? Você é super jovem, mas assim, pô, eu ia pra lá na década de 80, né? O que a gente via na década de 80, de 90, nos anos 2000, 2010 e vê hoje, é uma cidade bem diferente, né? Acho que as pessoas saíram muito de lá para morar em Santos, né? Então, Cubatão, ele foi uma cidade considerada por muito tempo uma cidade dormitório, né? Isso. Então, as pessoas só usavam para dormir, para trabalhar, voltavam. E eu sinto... Quando a gente fala de política, você falou perfeitamente, a gente fala de pertencimento. Perfeito. Então, se a gente não se sente pertencente no lugar que a gente mora, a gente não vai se interessar pela política mesmo. daquele lugar. Exatamente. E é interessante para o político que a gente não se interesse. Principalmente numa cidade tão vulnerável quanto Cubatão. A gente fala de um município que tem uma das maiores rendas do estado de São Paulo e que também tem as comunidades mais pobres e periféricas que precisam da ajuda do governo. Só que é muito mais fácil para os candidatos terem essa parcela de vulnerável. Porque eles são ignorantes no sentido mais literal da palavra, né? E se você oferecer uma cesta básica ou algum tipo de alimento, eles vão votar em você. São pessoas que estão tão à margem, né? Assim, que, pô, você não muda o mundo com fome, né? Você não quer pensar em nada além de matar sua própria fome, né? Exatamente. E quem te entrega essa contrapartida, né? Exatamente. Então, como resultado disso, a gente tem uma cidade que eu considero abandonada, porque a gente tem uma falta de lazer muito grande, uma falta de infraestrutura muito grande. Então, se você precisa de um médico, você sabe que você vai demorar meses ali, então eles acabam também superlotando hospitais de outras cidades, porque não tem um hospital, mas ele não comporta a necessidade da cidade. A gente tem... E é como você falou, uma cidade rica, né? Uma cidade muito rica. E Cubatão, ele não precisa do turismo para sobreviver, sabe? Ele consegue sobreviver facilmente com renda de indústria e etc. Então, seria muito tranquilo ter uma cidade sustentável ali. Eu acho que falta muito e é exatamente o que você falou. As pessoas estão saindo de lá, porque não vem muita esperança. Eu não saio porque eu acredito
que o jogo pode virar, Perfeito. sabe? Eu tenho essa esperança no... Que é um pré-requisito para você fazer política Exatamente, também, né? Você exatamente. acreditar, né? Eu acredito que esse jogo pode virar. E é por isso que é tão importante a gente ter jovem na Sim, jogada. Perfeito, exatamente. E a gente estava falando sobre as meninas estarem no centro do trabalho da Girl Up, mas de uma forma mais ampla, as mulheres e jovens, né? E elas jovens, elas, se você for parar para pensar, elas deveriam estar no centro da maioria das políticas públicas, que são as mais importantes hoje. Como é que você enxerga isso, Isa? O que as mulheres e as meninas precisam que o Estado faça por elas? É uma coisa muito interessante da gente pensar, porque quando a gente fala de comunidade, geralmente o representante de bairro é uma mulher. Geralmente, o líder de uma organização social é uma mulher. Sim. Então, como que as mulheres estão tão envolvidas dentro da sociedade e não conseguem entrar dentro da política daquele lugar? Dentro do jogo político. Porque elas fazem política sem saber. E aí, quando você fala pra essa mulher, nossa, você tem potencial, elas ficam, eu? Como assim? Não, eu acho que precisa de alguém mais preparado. Sendo que os homens, eles vêm com um ego gigantesco, que eles já acham que estão preparados pra tudo. Exatamente. Porque o imaginário foi formado assim, né? Exatamente. E as mulheres, eu tive acesso a um estudo no ano passado, quando eu fiz um programa global, que já existem estudos muito bem fundamentados que as mulheres começam a perder confiança quando meninas a partir dos 9 anos de idade, né? Então, é quando a confiança delas começa a deteriorar por uma série de pressões sociais, estéticas, né? Eu vi isso acontecendo dentro da minha própria casa, com a sempre, minha filha. É sempre terrível, isso, sempre essa narrativa. E até os próprios pais, às vezes, não conseguem perceber que isso acontece e que alguns fazem isso, né? Assim, Sim. Então... Com certeza. E saiu até uma pesquisa delas no Poder, se eu não me engano, em 2022, que dizia que as mulheres na política, elas estão mais propensas a não estarem em esquemas de corrupção, elas estão mais propensas a pautarem pautas de educação, de saúde. É muito mais fácil. Isso independente do partido, Independente né? do partido. Independente da ideologia, da linha ideológica, Exatamente. Eu vi esse material, é muito mais fácil elas andarem de forma correta, porque elas têm tanto medo de serem pegas por nada, porque a gente vê perseguição política com mulheres por nada, né? Pela roupa que ela tá usando, ou pelo jeito que ela fala, então ou ela... apenas por ser mulher, Ou né? apenas por ser mulher, que ela já tá tão recuada, que diferente dos homens que a gente vê... É a torta e a direita escondendo dinheiro em lugares absurdos que você pensa, nossa, como que isso não foi pego antes? Porque é exatamente isso, é um ego tão grande que eles acham que não vai dar nada. E na maioria dos casos realmente não dá. E é por isso que isso continua sendo feito. E além disso, tem também uma violência política muito grande, que quando uma mulher ela começa a perceber que ela é capaz de se candidatar, aí vem a mão, né, eu não digo nem não é a mão invisível do mercado, é a mão invisível da política, que os caras caem matando em cima daquela mulher. Na verdade, é a mão invisível do poder, né? Exatamente. Que é tudo sobre distanciamento do poder, né? Eu acho que é meio essa dinâmica que também foi uma outra coisa que eu não tinha pensado, mas aprendi em outro programa internacional, né? É o centro de poder, né? Então, se você tem um núcleo que é o poder, né? E o poder está no centro e na borda está a opressão e a discriminação, né? Com então, certeza. Você sempre tem que entender onde você está dentro dessa roda, né? Com certeza, porque quando uma mulher quer se candidatar, a gente está falando de uma cadeira a menos para eles, né? E eles sabem que aquela mulher, ela tem uma liderança de comunidade, ela vai conseguir voto. Então, o que a gente pode fazer para desbancar essa mulher? E o que é muito curioso, saiu uma pesquisa agora da Unicef com a Girl Up Brasil, que mostra que mais de 30% dos meninos, os meninos jovens, eles acham que não existe mais violência política contra a mulher. Então, é fácil da mulher entrar. Sim. Ela não entra porque ela não quer. São mais de 30% de meninos. Mas meninos jovens. Eu acho que nas empresas também opera dessa maneira, assim, né? Mas ela não quer. Em todos os espaços de poder, né? Exato. E você falou dessa pesquisa da Girl Up, né? Conta pra gente como que tá esse cenário da relação entre jovem e política, porque, assim, hoje a gente sabe, o jovem tem aí muita informação, muita coisa pra... e até está recebendo muitas coisas, né?
Mas ele sabe diferenciar, ter um senso crítico do que ele está recebendo sobre informações de política? Então, hoje a gente tá em uma zona bem complicada quando a gente fala da juventude no geral. A gente sabe que hoje em dia a ferramenta de busca é o TikTok, não é nem mais o Google. Então, a gente tá falando de vídeos rápidos, de 1 minuto, onde a pessoa ela fala o que ela quiser, e é só ela falar, não, tá comprovado que a pessoa ela vai acreditar naquilo ali, porque Tem zero checagem, gente. Porque virou uma ferramenta de busca. O TikTok como uma ferramenta de grande influência política para essa camada, né? Com certeza. E a gente, por um lado, como a informação ela tá muito, muito fácil, quem quer realmente se aprofundar consegue. Mas por outro, as informações são tão fáceis que pode chegar a qualquer tipo de informação, falsa ou não. Tanto é que em um levantamento se deu que os meninos estão ficando cada vez mais conservadores, enquanto as meninas estão ficando cada vez mais progressistas. O que é um problema tremendo, porque essas pessoas vão se relacionar. Então, a gente tá falando de um desnível muito grande. Eu vi um estudo, mas não era ligado a jovens falando exatamente isso, né? Na crise dos relacionamentos, porque os homens cada vez mais conservadores e as mulheres cada vez mais progressistas, né? E progressistas e politizadas também, eu acho, né? Porque eu vejo muitos... eu sou solteira, né? Eu vejo muitos homens falando, não gosto de política, não me interesso. Mas a maioria das mulheres que eu conheço, elas estão muito letradas nesse sentido. Sim. Seja para um lado ou para o outro. Mas a maioria das mulheres que você conhece. Aqui em Santos, pelo menos, não posso falar pela região da Baixada, mas assim, eu percebo uma falta de consciência de classe nas mulheres, especialmente nas mulheres nas mais velhas, eu acho. Não só as mais velhas, nas 30 a mais, você fala assim, mano, tipo, pelo amor de Deus, né? E assim, quero te fazer uma pergunta. Porque é uma agonia que eu acho que muitas mulheres passam, assim, né? Tipo, será que só porque é mulher merece meu voto? Né? Porque, assim, você tem as mulheres conservadoras, escrotizantes, disseminadoras de informações falsas, defensoras de PLs, né, como a gente viu lá, 1904 do aborto, a gente tem essas mulheres. Temos. E elas estão na política. E elas não estão lutando pelas próprias mulheres, exatamente. Né? Esse é o ponto. E aí, como é que a gente resolve esse dilema? Uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que, além de votar na mulher, votar em uma mulher que nos represente, que pregue pautas que a gente compreenda que façam sentido para nós mulheres enquanto existentes no planeta Terra, no Brasil, em Santos, em Cubatão, seja lá onde for. Isso vale até para políticos negros ou políticos homossexuais no meio LGBT que são contra a própria existência. E é justamente uma manobra, né, dessas pessoas de colocarem alguém que está como uma minoria, né, por exemplo, uma mulher enquanto minoria, para falar grandes atrocidades, porque olha como a gente é representativo, nós temos uma mulher falando. Então tudo fica extremamente anulado. Isso vale... É o famoso até temos amigas que são, né? Exatamente. Até temos amigas que são. Exatamente, porque principalmente na questão do 1904, é uma pauta que versa sobre mulheres e pessoas que gestam, que, ao meu ver, deve ser discutido por mulheres e pessoas que gestam. Aí, o que eles fazem? Eles colocam uma mulher que vai falar tudo o que um homem quer falar, como se fosse um grande... ventríloco, uma grande marionete desse jogo inteiro, para que eles consigam ser ouvidos sem que eles mesmos falem. Porque aí, até se eles forem... Se essa mulher for atacada, é a mulher que está sendo atacada, não são eles. Então, quem vai sofrer a violência de fora vai ser a mulher, que não tá nem percebendo que ela tá sofrendo essa violência de forma proposital. Porque aí o cara fica intocável ali. Então, eu acho que a gente tem que escolher as pessoas pelas pautas, pelos projetos, né, pela história dela enquanto profissional. Essa pessoa, ela tem alguma formação? Essa pessoa, ela estuda sobre política, sobre sociedade, sobre cidades. Hoje em dia a gente fala muito de cidade sustentável. Eu vou falar um negócio muito elitista aqui, tá? Eu vou falar um negócio muito elitista, mas eu tava discutindo isso outro dia... Com quem que eu tava discutindo isso? Não lembro com quem eu tava falando isso, mas assim... Será que para você assumir determinados papéis numa prefeitura ou num governo do estado, você não precisa de uma qualificação mínima? Porque, por exemplo, você vai trabalhar em qualquer empresa,
seja multinacional ou não, mas que tem algumas demandas, por exemplo, relações internacionais. Cara, tipo, será que a gente não deveria ter, para alguns cargos específicos da prefeitura, pessoas que tivessem um segundo idioma? Não precisa ser inglês, seja espanhol. Será que a gente não deveria ter algum tipo de formação dessas pessoas em políticas públicas? Será que a gente não deve... Sabe essa coisa de ter um check, assim Sim. como quando o RH de uma empresa monta... Gente, pelo amor de Deus, eu não sou super neoliberal querendo comparar Estado e empresa não, tá? Não é isso. Mas quando você vai recrutar, colocar alguém lá... Porque eu falei isso em vários podcasts. Quando eu olho para o prefeito de Santos, quando eu olho para um vereador, eu penso assim, mano, essa galera tá lá para trabalhar para mim. Eu não entro no ambiente com eles falando, nossa, eu devo me reverenciar a essa pessoa. Porra nenhuma. Deveria ser o contrário, né? Mas eu me sinto assim, eu falo, esse trabalho é para mim, ó. Trabalho para mim, entendeu? É isso. É assim que eu me sinto. Então, assim, será que a gente não deveria ter critérios mínimos? Assim, entendimento sobre políticas públicas. Cara, talvez um segundo idioma, uma capacidade de escrita 100%. Eu acho que se você faz um teste desse em alguns órgãos aqui, tamo ferrado. O que você acha sobre isso? É uma visão muito polêmica? É uma visão um pouco... É um tópico um pouco sensível, né, da gente tratar. Mas eu acredito, sim, que a gente tem que ter algum critério de seleção. Porque, principalmente quando a gente fala desses cargos comissionados, né, que são colocadas pessoas ali, na realidade a gente está colocando cabo eleitoral para fazer um papel de gestão pública. É aí que eu queria chegar, exatamente. Então... É diferente da pessoa que é eleita. Exatamente. Porque aí, se você for pensar assim para as pessoas eleitas, você está tirando do jogo muitas pessoas que precisariam estar representadas, né? Mas, por líderes exemplo, comunitários, não, né? perfeito, Enfim, perfeito. Você tá tirando mas aí é outra jogo. coisa. Mas assim, cara, o lance da qualificação, e não é da qualidade do ensino e do estudo, assim, é a pessoa se qualificar. Porque se a gente for pensar na dinâmica da política, né, você entrou lá, você tem garantido que você tem aquele emprego por 4 anos. Se você quiser sentar naquele cargo e não se qualificar mais para nada, você tem esse direito, né? E o que vem antes inclusive, disso? tem muitas pessoas de áreas nada a ver que trabalham em setores, né, no poder público só porque são indicadas. Tipo, sei lá, um médico que trabalha numa secretaria de segurança, né? Existe essa dança das cadeiras aí por causa de questões políticas, né? É que assim, eu de novo, não é justo comparar empresa e Estado, mas, porra, por que a gente tem tanto critério em empresa e tão pouco critério aqui no Estado, sabe? É essa equação que eu não consigo entender. A gestão pública até se atrasa muitas vezes em processos, eu digo processo não judicial, mas processos de demandas mesmo, porque as pessoas não sabem o que estão fazendo ali. Exatamente o que você falou, diferente de um político, eu acho que a qualificação de um político é a experiência dele de vida, é a história dele enquanto militante, enquanto ativista, de qualquer coisa que seja, a história dele. Sim. Agora, se alguém desse político está sendo contratado para trabalhar em uma secretaria de obras, eu acho que ele tem que ter uma qualificação em obras. O que a gente vê hoje são pessoas que não têm formação, às vezes até compram um diploma de tecnólogo para trabalhar lá, de qualquer tecnólogo que seja, para estar ali, e aí daqui a 4 anos ele vai lá e vai fazer campanha. Então a gente tem líderes de torcida trabalhando dentro da gestão pública. Você tocou num ponto muito interessante. A gente fez um evento aqui no Juice Hub em junho de 2024. O título do evento é assim: confirma o que está em jogo nas eleições municipais. E quem fez esse bate-papo com a comunidade foi o Antônio Napoli, que é um cara sensacional, incrível, não canso de elogiar o Napoli aqui, mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu quero escrever sobre isso, que ele falou o seguinte: quem faz campanha não governa. E olha como isso é o oposto do que você acabou de falar, né? Então, isso também é uma coisa que eu acho que as pessoas... O que ele quis dizer com isso é, quem trabalha numa campanha não deveria ir para o governo. No governo depois que a pessoa é eleita. E ele até deu um exemplo. Se você trabalhou na comunicação de uma campanha para um determinado político ou política, na comunicação, você não pode virar o secretário de comunicação, porque você vai continuar fazendo campanha pro resto da vida. Então, esse talvez seja um outro ponto, né? E uma outra dica aí pra galera que
vai votar esse ano, né? Não se abstenham de votar esse ano, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não justifica. Dar uma observada nisso, assim, né? Se a turminha que vai estar trabalhando na campanha é a mesma depois que vai ocupar o governo, né? Porque geralmente é uma troca, e geralmente né? vai, porque as pessoas estão fazendo essa campanha almejando algo em Exatamente. troca. Então, eu digo que é um tema sensível, porque tem muitas pessoas que estão fazendo só para manter o trabalho ali. Perfeito. E que eu não acho que sejam culpa delas, é culpa de Sim. um grande sistema do Perfeitamente. político que usa isso para ganhar uma eleição e promete cargo e promete seja lá o que for, assim. E também tem muitos cargos de confiança que são excelentes, tem profissionais excelentes, assim. A gente fala da qualificação e do profissionalismo da pessoa. E não ela tá lá só porque ela colocou o adesivo do cara no carro e saiu cantando a música dele no carro de som. Infelizmente é o que acontece, né? Infelizmente. Agora, Isa, falando em botar o adesivo no carro, né? Eu queria comentar sobre como é importante, a gente já falou sobre isso, né? Como é importante a gente olhar para candidatos que nos representem, né? A gente sabe que em eleições de Câmara, né, que a gente vai ter, né, aí em breve, existe muito aquela coisa assim, vou votar no amigo do meu pai, vou votar no meu vizinho. A gente se refere muito a pessoas, a depositar o nosso voto de confiança, de fato, em pessoas que só porque elas são nossas conhecidas, né? Acho que as cidades aqui da Baixada têm muito esse perfil ainda, né? Talvez numa metrópole como São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei se tem tanto esse perfil. Mas acho que sim também. Mas eu acho que tem muito isso, né? De você colocar o seu voto associado a alguém só porque você conhece ou porque alguém te indicou, né? Mas como que a gente faz para sair dessa armadilha, Isa? Principalmente quem é jovem vai votar pela primeira vez, ou nós mulheres, né, que precisamos selecionar aí quem nos representa mais dentro das questões que a gente quer lutar. Ou ainda, né, Flávia, quem já tem aí uma certa idade como a gente, mas quer que a juventude e as mulheres tenham poder, né, porque é outra via, né, e são pessoas que sempre, votei nisso, votei... Assim, como é que essas pessoas podem se oxigenar das opções, né, e das ideias também, né, que eu acho que é mais importante. Pergunta complexa, eu sei. Uma pergunta complexa, porque a gente vem de um histórico muito grande de falta de letramento político, né? Então, se essa pessoa ela não tem uma base política, ela vai preferir votar em alguém que ela viu crescer, né? Que nem as senhorinhas falam, porque o voto é obrigatório, então ela vai ter que votar em alguém, já que eu vou votar em alguém, vou votar em alguém que eu conheço, porque qualquer coisa eu falo com ele. Tem isso também. E o que não acontece, né, na prática. O que não acontece na prática. Porque a gente, quando tenta falar com algum dos representantes, sabe que isso não acontece. E tem o lance também do santinho, né? Você vê aquele santinho com a cara da pessoa, que é pra você falar, conheço, já vi na TV, ou já vi na praia, já vi... Né? Sim, opções eu acredito que não faltam pra gente escolher um voto bacana e consciente, mas a gente não pode esquecer que é um jogo. Sim. Político, né? Então, uma coisa que eu sempre faço, e quem me ensinou isso foi a minha mãe, é a gente ver nas pesquisas, quais pessoas estão na frente, e ver quem eu consigo colocar ali dentro que tire a vaga de outro. Porque se eu vou votar em alguém que eu sei que não vai ter, que é uma pessoa extremamente ativista, que eu acho que bate 100% comigo, e eu vou ter 50 votos ali, eu vou estar jogando, entre aspas, o meu voto fora e não vai entrar nenhum jovem. Quando a gente fala de jovens e mulheres que estão dentro, isso tem muita diferença, porque a mulher e o jovem já recebe pouco voto. Então, se você distribui esses votos, acaba que eles conseguem o que eles querem. Voto pra subir uma cadeira e subir o cara que eles já queriam que entrasse. Então, eu acho que a gente ficar atento nas pesquisas, pesquisar essa pessoa no Instagram, pesquisar no Google mesmo, pra ver as notícias. Eu sempre gosto de dar uma olhada no Jus Brasil. Exatamente. E olha, o negócio que a Isa tá falando é muito importante, porque nós somos impactados o tempo todo por anúncios de campanhas políticas, só que pra muita gente que ou não é letrada em política, ou não é letrada em redes sociais, ou às vezes tá distraído mesmo, porque às vezes eu também tô distraída. E a gente é impactado por propaganda dentro da nossa rede social, e a gente olha, nossa, que pessoa simpática, bem vestida, que sorriso bonito, conheço essa pessoa de algum lugar. Sim. E é a mesma, as redes sociais estão fazendo um pouco essa vez da campanha, né?
Não, total. E quando a gente fala de TikTok, de Instagram, eu acredito que ele facilita também até a questão da leitura, que tem muito jovem, inclusive, a falta de leitura é absurdo entre os jovens, até a falta de comunicação. Os jovens não estão conseguindo se comunicar direito mais por conta da internet. Mas por um resultado mais rápido, felizmente, os políticos estão se apresentando dentro do Instagram, dentro do TikTok. Então, o jovem, ele consegue ter uma biografia dessa pessoa. Eu sempre falo que é interessante você bater isso, né? Com outras fontes, com outras fontes. Mas é uma forma legal de você mostrar pra sua família um político que você tá afim. Aí você já consegue converter uns 5 votos. Ou mesmo chamar a sua família pra todo mundo conversar. Vamos falar sobre política? O que você tem visto, né? Tipo, total. Puxar a conversa dentro dos seus núcleos, né? Você falou que, que a gente teve experiências de política diferentes, mas dentro da minha família eu era a única, eu ainda sou a única politizada, ninguém era politizado, né? Então eu meio que me interessei sozinha por isso, mas hoje eu vou fazer diferente com a minha filha, eu vou fazer essa conversa, a gente faz essa conversa frequentemente, porque a política, de fato, e esse era um outro ponto que eu queria começar a falar com a Isa, ela é feita nas coisas do dia a dia, né, Isa? Total. Então, primeira coisa, eu acho também, é a gente entender para quais cargos eletivos a gente está votando e o que eles fazem, né? Total. Só pra complementar, é igual tirar o título de eleitor, né? A gente sabe que o título de eleitor ele é opcional para pessoas que vão fazer 16 anos até as eleições. Você podia tirar, tipo, com 15 anos até os 18. E que não... Em todas as nossas campanhas, a gente sempre pregava que não era só você tirar o título. Porque senão a gente vai ter um monte de jovem tirando o título e não sabendo em quem votar, e votando em qualquer pessoa só por votar. Porque votar é divertido. Mas, na realidade, a gente tem que ter uma educação política com esse jovem para que ele entenda a importância desse documento. Enfim, e isso inclui a gente saber o que faz um cargo de vereador. Porque muita gente acha que vereador só pinta calçada e tapa buraco. Quando, na realidade, não é isso, né? A função de um prefeito, de uma prefeita, de uma vereadora... Vou falar tudo no feminino. Muito bom. Mas isso é muito bom, estamos projetando, estamos visualizando, mentalizando. Como é que os jovens falam, Lud? Como é que é aquela palavra que eles falam assim? Não é visualizar. Não é devocional. Não sei. Enfim, a gente é velha, a gente não sabe. É isso. Mas vocês jovens comentem aqui, por favor. Falam de um jeito lá pra mentalizar alguma coisa, né? Não é visualizar? Não sei. Mas okay. Enfim, a gente tá indo por esse caminho. A gente tá pensando que vai ter muita mulher. Vai ter mais mulheres nas cadeiras. Eu espero. A gente fez uma... Não em todas. Paz. A gente fez uma pesquisa que em todas as capitais do Brasil não tem uma mulher que é presidente da Câmara dos Vereadores. Então, olha o tamanho... Eu não sei quantas mulheres tem aqui em Santos, mas, por exemplo, em Cubatão a gente só tem uma mulher. Aqui eleita. São 3 atualmente. Aqui são 3 e em 2012 foram 2, né? Ou seja, grandes evoluções. Na cidade mais feminina do Brasil, que tem mais mulheres proporcionalmente. 54,7% de mulheres. Exatamente. E é muito importante a gente lembrar que o jovem e as meninas jovens, elas não versam só sobre as pautas da mulher, né? Então eu vejo que muitas vezes até a mulher política e o jovem político, ele tá muito focado ali e acham que só vai legislar para o jovem ou para a mulher, pelo contrário, né? Como eu já disse aqui, as principais pautas são educação, saúde e direitos humanos. Uma em seguida da outra, assim. E tem uma frase que é muito boa, né? Se é bom pra mulher, é bom pra todo mundo, né? Acho que é meio isso, assim, né? Tipo, quando você cruza uma... Se você chega num ponto de ônibus que tem uma mulher sentada, é uma sensação de segurança automática. Se você chega num ponto de ônibus, tem um homem sentado... Você não sabe o que vai acontecer. Assim, a real é essa, assim. Eu prefiro encontrar um urso, né? Aquela história. O homem é um urso, lógico. Algo que tá no nosso imaginário, gente. Assim, você chega numa rua escura, tem uma rodinha de mulher conversando, a rua é escura, ponto, né? É isso. Com certeza. Queria que você contasse um pouco da sua experiência na prática, né, Isa? Porque a gente tá falando sobre como fazer política também no nosso dia a dia e como cobrar e chegar nos nossos legisladores, no executivo é mais difícil, né? Mas chegar nas pessoas que nos representam com questões que influenciam o nosso dia a dia. Eu sei que a Girl Up 013 teve uma atuação muito importante em uma certa pauta, vou deixar você contar o que foi,
em 7 cidades, né? 7 cidades aqui na Isso. Baixada. Conta aí pra gente. A Girl Up, no geral, ela trouxe a pauta da educação menstrual e da segurança menstrual para o Brasil. Então, o PL nacional, o PL estadual, todos foram com auxílios da Girl Up. Aqui na Baixada, todos os PLs que foram protocolados de segurança e higiene menstrual foram nós que trouxemos. Com muito esforço, porque não é fácil. Quando a gente protocolou esses PLs, eu tinha 18 anos na época. Como se agora eu estivesse... Mas, enfim... Se eu soubesse tudo que eu sei agora com 22, né? Mas é impressionante. Eu fico muito emocionada, gente. Eu também fico. Muito emocionada. O PL foi protocolado quando eu tinha 18, só que eu comecei a negociação quando eu tinha 17. Então, eu era uma menina de 17 anos, na Câmara de Cubatão, que foi o primeiro lugar que eu fui, que é um ambiente cercado de homens muito mais velhos. Não temos jovens ali. E foi muito difícil. Eu lembro que eu estava acompanhada de um amigo meu, que foi ele que me fez a ponte com o vereador. E aí o vereador foi ótimo, assim, eu não tenho o que falar dele. Mas os outros se perguntavam pro meu amigo que estava do meu lado, e não pra mim. Sendo que era eu que estava falando o tempo todo, sabe? Então, é uma luta, uma batalha, assim, constante. Em Cubatão, a gente teve um problema que o PL foi vetado, igual o nacional, sabe? E a gente teve que ir lá, brigar por isso. Foi... Explica pra nossa audiência o que é esse PL da segurança menstrual, Isa. Então, varia muito de cidade para cidade, porque cada cidade, ela organiza como que vai mexer no financeiro, né? Mas, em resumo, é um PL que garante que as meninas menstruem de forma segura. Então, fornecendo absorvente, ou o coletor menstrual, ou o absorvente reutilizável, é a prefeitura que vai escolher, para as meninas estudantes de escola pública. E também dentro das UBSs, algumas cidades colocam até dentro da cesta básica. Olha só. E por que isso é importante? Eu ia chegar aí, né? Quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente fala de um problema de saúde pública muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que não só afeta a menina e a mulher no sentido de, não posso comprar o absorvente, mas afeta na educação. A gente sabe que 1 em cada 4 meninas deixam de frequentar a escola enquanto estão menstruadas, então elas perdem 20% do período letivo. Se a gente for contar isso todos os anos até o Enem, ela não vai competir de forma justa com um cara. A gente fala também da falta de saneamento básico, de como que tá a estrutura desse banheiro dentro das escolas. A gente fala de conhecimento do próprio corpo, de direitos humanos. Então, como que uma menina vai conseguir ocupar um cargo de liderança, vai conseguir liderar, sendo que ela não tá segura nem com a própria menstruação? Sim, perfeito. Então, é uma pauta não só de saúde, mas também de educação, mas também de direitos humanos e de liberdade mesmo, E que tem a ver também com a questão reprodutiva, né? As meninas, depois que começam a menstruar, elas já podem engravidar. E a gente sabe que a gravidez adolescente também é uma questão que tira a menina da escola, que tira a menina do convívio social. Que gera empobrecimento. Gera muita mãe solteira, né? Com certeza. Principalmente quando a gente fala das meninas abaixo de 14 anos, né? Que a gente sabe que, infelizmente, mais de 80% dos casos de abuso sexual são com essas meninas. E elas não sabem que estão sendo abusadas, até porque a gente já atendeu uma menina assim, que ela falou pra mim que ela não... Perguntei pra ela, né, se ela sabia o que era a gravidez. E ela falou, não, tia, eu vou aprender isso só ano que vem. Nossa. Então, a gente tá falando de uma falta de educação que pode fazer com que essas denúncias não cheguem também. É extremamente grave, é extremamente triste quando a gente fala disso, né? Principalmente no momento em que estamos vivendo por conta do PL 1904. Mas existe, esse problema existe. E a gente não deixar de falar de educação sexual não vai fazer com que essa menina não deixe de ser abusada. E a gente sabe muito bem que ela precisa saber disso para que ela consiga denunciar. E a gente sabe muito bem por que não existe a educação sexual, né? Porque é pra perpetuar essa cadeia, esse ciclo aí de violência. Agora, eu não né? queria deixar de perguntar uma coisa, que assim, acho que a maioria das pessoas leigas que não estão envolvidas com política não sabem bem, que é a coisa do por que muitos partidos ficam querendo levar as mulheres, mas no fim das contas, quando a gente vai ver na prática, tipo, os candidatos que de fato estão ali na linha de frente, sendo apoiados com todos os recursos do partido, são homens, assim, essa é uma dinâmica, assim, eu não sei quando começou o lance do percentual, né, para mulheres,
Mas você vê que na prática, assim, parece uma coisa meio pra cumprir tabela. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas... Não, É verdade, é ó. totalmente verdade. Eu tenho um dado aqui que o Brasil registra um aumento super lento na participação das mulheres na política e nós estamos entre os piores da América Latina e da América Central. A gente só tá na frente do Haiti e de Belize. Tipo, o Brasil, desse tamanho e com um potencial do tamanho que a gente Oitava tem... economia do mundo, né? né? Então, aqui a gente tem 51,5% da população de mulheres no Brasil, só que as cadeiras no Congresso Nacional são 17%. É uma desproporção gigante, Sim. né? Bizarra. E quando a gente fala dos partidos políticos, é muito interessante, uma coisa que eu sempre olho, é depois das eleições a gente olhar quantos votos cada pessoa teve. Uhum. E se você olhar, tipo, lá pra baixo, a maior parte são mulheres. Porque eles colocam as mulheres pra cumprir a tabela e mulheres que eles sabem que não vão ganhar. Geralmente é aquela... Olha isso que ela acabou de falar, gente. As mulheres são escolhidas pelos partidos já falando assim, não, vamos botar porque elas não são elas que vão ocupar a cadeira de... Ai, gente, sério. É pra conseguir voto pro político que eles querem que entre. Então, eles ganham por volume. A cadeira ela é preenchida por volume. Então, não é difícil vocês verem aqui em Santos pessoas que tiveram 5 votos. Então, você consegue ver que essa pessoa não fez nem campanha. Porque na família dela iam ter pessoas que iam votar. É aquele meme, nem minha família votou em mim, né? Sabe? E ela não tem amigos também, né? Exatamente. Amigos, e né? a maioria são mulheres e pessoas negras também, né? Porque tem também a cota para pessoas negras. Inclusive, está sendo votado agora um projeto de lei que vai dar anistia para os partidos que deixaram de cumprir essa tabela. Então, eles vão ser perdoados. Tá tudo bem, né? Tá tudo Ou bem. seja, Sempre também tá tem tudo uma bem. escolha aí, né? Às vezes de nomes de mulheres proeminentes, conhecidas do público, né? Que às vezes, sei lá, estão na televisão, alguma coisa assim, ou são influenciadoras, porque elas carregam esses Elas votos, carregam né? os votos. E quando a gente fala de cadeira, é muito importante a gente saber que por exemplo, um vereador para ser eleito, ele fecha uma conchave. Então, são os votos em conjunto que vai determinar quantas cadeiras vão ser liberadas. E isso também o voto do executivo conta. Então, quanto mais votos o executivo tiver, mais a chance dele ter mais cadeiras. Então, quando a gente vota em um prefeito e uma prefeita, a gente não tá votando só nessa pessoa, a gente também tá votando na quantidade de cadeiras que vai gerar para aquela vereança, entendeu? Perfeito. Então, por isso que é muito perigoso a gente votar só na pessoa porque a gente conhece. E assim, né, pegando o recorte, a Câmara de Cubatão realmente eu não sei, mas pegando o recorte da Câmara de Santos, né, até onde eu entendo também, os vereadores, se quiserem, podem ficar lá para sempre, né? Se eles forem eleitos 30 anos, eles podem, né? Sim, assim, não tem então, essa limitação tem como essa no executivo, não. Isso, perfeito. Então, assim, será que a gente como E eleitor... tem alguns que só largam o osso depois que morrem, viu, Lúdia? Não, tem vários casos assim, que a gente fala assim, pô, o vereador fulano morreu, aí você fala, caramba, que bom, porque vai dar um espaço pra uma outra pessoa entrar, Não, a gente né? não quer que ninguém morra, não, mas assim... Mas a a pessoa fica lá até o final, realmente. Mas a gente como eleitor, né, assim, não por tem que a gente oxigenação, né? não pensa nisso também, né? Assim, por que a gente não... Por que tem que ser as mesmas pessoas sempre, sendo que no executivo não é assim? Sim. Não entendo essa lógica. Se vocês até souberem a razão... Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que vereador não é profissão. Porque você não vai estar ali para sempre. Vereador é um cargo temporário seu. Então, se uma pessoa ela um dia quer se eleger, ela tem que se eleger como uma consequência de um trabalho que ela tem. Não como um objetivo disso. Eu vou fazer isso, porque eu quero me candidatar. E ficar lá para sempre. Por isso que eu digo que é um cargo temporário. Ele não pode ser tido como a sua profissão efetiva e você vai ficar lá para sempre. Sabe? E, infelizmente, quando o cara tá lá dentro, eu digo o cara porque a maioria, é muito difícil ele sair. Porque ele vai ter a máquina na mão, ele vai ter... Aí ele pode dar... As emendas. Ele tem emenda, ele tem cargo, pra ele já colocar a pessoa antes. Ele pode fazer conchavo, com base, com oposição. E ali o jogo tá ganho. É muito mais difícil conseguir alguém entrar novo, porque ele não vai conseguir te prometer nada. E esse lance das emendas parlamentares é uma coisa muito doida, né? Assim, tipo, se você for estudar e fazer um mapa e puxar, você vê um caminho bizarro, né? E pouca gente fala sobre isso, né? Não, sim, na teoria, assim, eu já tentei conseguir emendas do jeito
Mas é um Correto. direito, né? É um direito, porque É um direito. elas estão lá pra isso, mas Sim. tantos empecilhos, é tão Aham. burocrático, justamente pra você não conseguir. E aí acaba que quem normalmente recebe a emenda é, curiosamente, um projeto isso, que foi fundado exatamente. pelo tio de fulano, Aham. e o edital é. que deveria seguir a emenda, né? A Uhum. emenda, ela segue todo um processo que deveria ser seguido, porque a gente tá falando de dinheiro público, então por isso tem que ser burocrático, né? Que não, na prática, isso não acontece. Infelizmente. E de novo, essa máquina sempre se alimentando, criando barreiras para que mulheres e jovens ocupem essa posição, né? Sim, com certeza. E especialmente em relação, gente, à questão da vereança aqui em Santos, né? Acho que é um ano fundamental para essa renovação, assim, né? Se, de novo, Cubatão, Guarujá, eu tenho pouquíssimo repertório para falar, mas em Santos, se a gente está buscando aí uma cidade mais inovadora, né? Uma cidade que retome, né? E lute contra um conservadorismo, né? A Câmara vai fazer muito parte disso, né? Não, sim, com certeza. Cubatão é um pouco menos conservador que Santos nesse sentido. Mas, em compensação, a Câmara ela é repleta pelas mesmas pessoas. E é muito difícil, é como se fosse um sistema de coronelismo mesmo, sabe? E eu creio que aqui em Santos seja um pouco parecido. Mas aqui eu percebo que tem uma quantidade de pessoas legais, assim, pra votar, que tem chances de ganhar, que estão vindo com tudo. Eu acho que é importante a gente pesquisar diferente das pessoas que já estão lá, sabe? Pesquisar nomes diferentes, nomes que estão crescendo na cidade, é muito importante. Perfeito. Isso era uma coisa que eu queria falar, assim, pra fechar aqui o nosso papo, né? Porque a gente já tá chegando no final, infelizmente, porque a gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas a conversa continua lá no Instagram, lá no dissantos.com.br também. E se você quiser falar com a Isa também, né? Mas eu queria dizer que a gente sempre fala como é muito importante que a gente não pode ser o que a gente não tá vendo. E a Isa, que é um exemplo super nova, né? Nos seus 20 anos aí. Mas é muito... Como é que você enxerga as referências de mulheres na política que você teve e que você tá vendo que estão se formando para quem é jovem, para quem é criança e tá vindo... Qual que é a importância de ter essas referências na política, enxergando quem você pode ser um dia lá numa cadeira da Câmara, lá no Executivo? Eu acho que o espelho é muito importante, né? A gente olhar para uma pessoa que tá em um cargo e você conseguir... Ai, nossa, eu me identifico. Porque política é sobre identificação. Perfeito. Sobre pertencer. Sobre pertencer. Então, se você olha para uma Câmara e você não consegue pertencer, você não consegue olhar para ninguém, não se identificar ali, é sinal que a eleição falhou, né? Voltando, né, a pesquisa que a gente fez junto com a Unicef, apenas 27% dos jovens se sentem representados. E realmente, se você olhar a Câmara dos Deputados, Senado, Câmara dos Vereadores, né, que geralmente a galera começa na Câmara dos Vereadores, que é onde teoricamente deveriam estar os mais jovens, porque é aqui que se começa, a gente não vê. E hoje em dia, até os jovens que a gente tem na política são jovens que a gente também só vê esses jovens. São sempre os mesmos, São sempre né? os mesmos jovens. Hoje, a gente tem uma representação na Câmara de Deputados boa, mas não excelente. Por quê? Não por quantidade, mas por qualidade. Eu vejo que tem muitas mulheres ali, cis e trans. A Erika Hilton, um super destaque, né, desse ano e do ano passado. Principalmente porque ela representa mesmo, sabe? Então, por isso que eu acho muito importante. Ela fala por muita gente, Ela né? fala por muita gente e eu não digo falar por muita gente porque ela defende pauta X e Y, mas porque ela fala de educação. Porque é o que a gente quer. A gente quer uma educação boa, a gente quer uma saúde boa, a gente quer que os direitos humanos sejam respeitados, a gente quer isso. quer trabalho, quer cidade boa, né? Porque as cidades, né, gente? As cidades são desenhadas... O mundo é desenhado para os homens e as cidades também, né? E quando as mulheres estão protagonizando... E a gente tá falando de Santos, São Vicente, de Guarujá, que são umas cidades que estão perto que são litoral. Sim. A gente fala de mudanças climáticas que estão acontecendo de uma maneira colossal e muito rápido. E a gente tem que ter políticos que estejam preparados e tenham pautas que consigam administrar esse problema. Se a gente vota em pessoas que acham que esse problema não existe, fica difícil. Cara, essa dica é a melhor dica do podcast até agora. Porque nada... Repete, Isa! Nada impede que o que aconteceu no Rio Grande do Sul não aconteça com a gente. Exatamente. As mudanças climáticas estão acontecendo por culpa nossa.
E se a gente não votar em pessoas que acham que isso não existe, que é um grande um monstro de uma lenda, assim, urbana, acabou. A gente tem que lidar com um problema real que tá acontecendo. A maré tá cada vez mais perto. As praias estão cada vez mais estreitas. Então, é muito preocupante. E a gente já falou isso aqui em algum outro episódio, né? Que Niterói, que tem um modelo geográfico, né? E até de contexto perto da capital e etc., que é muito parecido com Santos, né? É uma cidade que já tem uma secretaria de clima, né? Exatamente. Primeira cidade do Brasil a ter uma secretaria de clima, né? Não é coincidência, não é à toa, né? Então, a gente também tem que olhar para esse lugar, né? Com certeza. Agora, sabe uma coisa que eu lembrei? O Chorão tinha uma música que falava assim... O jovem no Brasil nunca é levado a sério, né? Eu vejo na TV Você tinha que colocar o eu tinha que Chorão, botar, né? gente. O que eles falam sobre o jovem na TV não é sério, o jovem no Brasil. O jovem e as Isso mulheres, lá nos anos né? 80, nos anos 90, né, não, gente? não, 90, não, 2000. 2000. Ou seja, essa música tá no mais de acústico 20 MTV, anos gente. depois, mais de 20 anos depois, e a gente Nem continua o Gusta, nem a Isa tinham nascido nesse... gente, ó, não façam isso, Mas tá? eu já tinha título de eleitor, hein? Eu não. Gente, não façam isso. Esse povo que fica falando, na minha época, né? Pelo amor de Deus, gente, não votem em políticos. A gente não é dessas. Isso. Ai, na minha época era melhor. A gente tá sempre olhando pro futuro, né? Gente, exatamente Gente, isso. esse episódio foi muito legal e eu espero que a Isa tenha gostado. A gente amou entrevistá-la. Siga a Isa nas redes sociais, passa aí pro pessoal suas redes sociais, mas tá aqui na descrição também. Isa_Cavalcante. Legal. Bem simples. E a Girl Up 013 também. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente acabar, Ah. porque é uma coisa que eu também já falei em outro podcast, mas eu queria perguntar pra você, Isa. Por você ser tão envolvida e tão engajada, o povo não fica falando assim, você vai se candidatar, a galera não fica... Fica. Eu já recebi convites pra eleição desse ano, inclusive, mas foi o que eu falei pra vocês. Eu acredito que a política ela tem que ser uma consequência Perfeito. de um trabalho muito bem formulado e construído. Eu não vejo... que nem as pessoas falam que, tipo assim, a gente não pode misturar. Eu acho que sim, a gente tem que misturar Sim, as coisas, total. porque é política. Uhum. E a gente tem Tudo que ter cada política. vez mais pessoas. Eu não gosto de falar como eu, porque sou um pouco arrogante, mas assim, como Não, eu, mas é mesmo. como outros jovens que estão aqui se candidatando para que a gente consiga mudar isso. Porque enquanto o jovem acha que não consegue... Vamos corrigir? É meio arrogante. Não, a gente A gente é se fosse ensinada um a homem, falar que- estaria falando, tem que ter mais gente como eu, é lógico, né? Então, por favor, ele- Isa, olha pra câmera e fala. Olha pra câmera, não. Ato falho. Olha pra câmera. Esse vai pros Os erros de cortes. gravação, né? Olha pra câmera e fala. Tem que Ai, ter meu gente Deus. como eu. Tem que ter gente como eu. Mas é verdade, enquanto a gente não Sim. tiver gente, assim, se candidatando, a gente não vai ter uma mudança efetiva. A gente só vai ter jovens e mulheres que são marionetes. Eu acho muito Perfeito. importante. Só que hoje eu não me sinto preparada, porque, além de tudo, eu tenho muita consciência da violência política que eu vou sofrer. Então, não é algo que eu esteja pronta, não só profissionalmente, mas psicologicamente agora, sabe? Vai chegar a hora e é o Sim. teu coração que vai mandar, né? Acho que é Aí, importante isso. Eu me vejo muito mais trabalhando nos bastidores, ajudando a construir uma boa gestão pública do que sendo Perfeito. a ferramenta de fala ali, sabe? Perfeito. E o mundo precisa de todas essas Todos pessoas, esses né? papéis, exatamente. Todos esses papéis. É isso. Lud, quer dar o seu recado final? A gente tá Gente, gravando aqui no Juicy Hub, né? Não exato. pode esquecer que a gente tá no JuicyCast. E aqui acontecem muitas coisas. Por exemplo, a gente tá gravando num dia onde eu vou sair daqui e a gente vai receber uma visita mega especial que eu quero apresentar pra Isa, entendeu? Porque eu vi muitas coisas que ela fala que tem match com essa. Mas Ou esse é o seja, podcast. Juicy Hub é o lugar das conexões. Exatamente. Então, aqui acontece esse tipo de serendipidade, né, que é o acaso fortuito, essas conexões, e além do networking, além de todo esse ambiente, né, para você fazer contatos, aprender, se desenvolver, observar, né, que só da gente estar aqui, às vezes, observando certas coisas, a gente aprende demais. Então, eu convido você, a gente vai deixar aqui na descrição informações também para você vir conhecer o Juicy Hub, que é um hub de comunicação, impacto social e que mais? Desenvolvimento socioeconômico. É isso mesmo, gente. Então, venho aqui pro Juicy Hub. Obrigada, Isa, Eu que por agradeço você. o convite. Obrigada, Isa. E continua aqui com a gente no canal do Juicy Santos, porque vem muito mais conteúdo bom por aí. Tchau e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.